Você já se olhou no espelho e teve aquela sensação de estar perdido, como se sua vida estivesse parada, enquanto o mundo inteiro parece seguir em frente? Se você sentiu isso nos últimos dias, semanas ou até meses, esse vídeo é para você. Agora eu te faço uma pergunta direta. E se eu te dissesse que você pode mudar completamente sua vida em apenas 7 dias, sem depender de ninguém, usando uma filosofia criada há mais de 2000 anos? Parece impossível, né? Mas é justamente aí que mora o segredo. O que você vai descobrir hoje pode ser a virada de chave que você tanto esperava. O estoicismo é mais do que uma filosofia. É uma estratégia de sobrevivência mental. E se você seguir até o final, eu vou te guiar passo a passo por um desafio estoico de 7 dias, que pode transformar totalmente a forma como você pensa, sente e age. Então já chega de se sabotar. Concentre-se em você, agora. Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você sente que está perdido na vida? Quero saber. Talvez você esteja ouvindo falar de estoicismo pela primeira vez, ou talvez esse nome já tenha cruzado o seu caminho, mas você nunca deu muita atenção. A verdade é que o estoicismo não é apenas uma filosofia antiga, daquelas que a gente estuda por obrigação na escola. É uma ferramenta prática, um manual de instruções para viver melhor, especialmente quando tudo parece estar desmoronando. Os estoicos enxergavam o mundo como ele realmente é: imprevisível, injusto às vezes, cheio de desafios e dor. Mas, ao invés de reclamar, eles se perguntavam: o que está sob meu controle? Essa é a pergunta central do estoicismo, e é também a pergunta que pode começar a transformar a sua vida agora mesmo. O estoicismo não exige que você se torne frio, apático ou indiferente. Isso é um mito. Na verdade, ele te convida a sentir tudo, mas a reagir de forma sábia. Ele te ensina que a sua paz não pode depender do que está fora, das pessoas, das circunstâncias, do sucesso ou do fracasso, porque nada disso está 100% sob seu controle. Agora, pense comigo. Quantas vezes você já perdeu a cabeça por algo que nem dependia de você? Quantas vezes você deixou que o comportamento dos outros decidisse o seu humor, seu dia, sua vida? Pois é exatamente aí que o estoicismo entra como uma chave que vira internamente. E quando ela vira, tudo muda. Imagine acordar e saber que, independente do que acontecer lá fora, você tem estabilidade por dentro, que ninguém mais tem o poder de te tirar do eixo, que você é dono da sua mente, do seu foco, das suas escolhas. É isso que essa filosofia propõe. E ela não vem com promessas vazias. Ela já moldou impérios, guiou guerreiros, salvou pessoas em crises profundas. Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos da história, era estoico. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores mestres da sabedoria humana, também. E por que eles seguiram essa filosofia? Porque ela funciona. Porque ela oferece uma bússola interna quando tudo ao redor está em caos. Se você se sente perdido, frustrado, ansioso ou preso numa rotina sem propósito, talvez não seja o mundo que precise mudar. Talvez o que precise mudar é o modo como você encara esse mundo. O estoicismo te oferece lentes novas. Ele não tira os seus problemas, mas te dá a estrutura para lidar com eles de frente, sem desespero, sem vitimismo, sem fuga. E o melhor, você não precisa passar anos estudando para começar. Bastam pequenos passos diários, pequenas práticas, um novo olhar. Nos próximos minutos, você vai ver como aplicar isso de forma prática e sentir os efeitos já na primeira semana. Você está pronto para dar esse passo? Vamos seguir. Você já teve a sensação de estar andando em círculos? Acorda, trabalha, faz o que precisa ser feito, mas no fundo, sente que não está indo a lugar nenhum? Se sim, talvez você esteja vivendo no piloto automático. E esse é um dos sinais mais claros de que você está perdido na vida. Estar perdido não significa necessariamente estar em sofrimento intenso,
chorando todos os dias. Muitas vezes, estar perdido é viver anestesiado. É quando você não sente entusiasmo por nada, não vê sentido no que faz e começa a questionar tudo, sem encontrar resposta para nada. E é justamente nessa confusão silenciosa que muitos se afundam sem nem perceber. Outro sinal forte é quando você começa a buscar distrações o tempo todo. Você acorda e já corre para o celular. Rola o feed, vê vídeos curtos, perde horas sem nem lembrar do que viu. Depois do trabalho, quer afogar o tédio com comida, bebida, séries ou qualquer coisa que te faça esquecer do agora. Isso não é descanso, isso é fuga. É o seu cérebro tentando se proteger do vazio que você sente por dentro. O problema é que quanto mais você foge, mais distante fica de si mesmo. E quanto mais distante você fica de quem realmente é, mais difícil se torna encontrar direção. É como tentar navegar num barco sem bússola, em pleno mar revolto. Você também pode perceber que está perdido quando nada mais te empolga. Lembra daquela sensação de expectativa, de querer conquistar algo, de fazer planos? Se tudo isso parece coisa do passado, se você sente que está apenas existindo e não vivendo, isso é um alerta. A vida começa a perder cor e a apatia vai tomando conta. É como se você estivesse presente fisicamente, mas emocionalmente ausente. E o pior é que isso pode acontecer mesmo com quem tem uma carreira estável, família, amigos. A aparência de normalidade não significa que a alma esteja em paz. Muita gente vive uma vida certinha por fora, mas completamente desconectada por dentro. Outro ponto importante: você se sente constantemente sobrecarregado, mesmo quando não tem tanta coisa assim para fazer. Isso acontece porque estar perdido gera uma bagunça mental. É como tentar organizar uma casa sem saber por onde começar. Tudo parece urgente, tudo parece difícil, e até o simples vira complicado. A mente fica cansada, o corpo segue o ritmo, e você sente que está sempre lutando contra o tempo, contra o cansaço, contra si mesmo. Isso vai minando sua energia, sua motivação e, aos poucos, sua identidade. Você já nem sabe mais o que gosta, o que quer, o que te faz bem. Só sente um peso constante e não entende de onde ele vem. E por fim, talvez o sinal mais silencioso de todos: você sente que não é você mesmo, como se tivesse esquecido quem é. Seus sonhos, seus valores, seus limites, tudo foi ficando de lado, substituído por obrigações, pressões, expectativas alheias. Você vive mais para os outros do que para si, e isso dói. Mesmo que você não admita, dói. O estoicismo começa justamente por aí, resgatando quem você é, separando o que depende de você daquilo que não depende. Porque quando você retoma o controle da sua mente, você reencontra a sua bússola. E com a bússola certa, qualquer caminho faz sentido. Quando se fala em Esparta, o que vem à sua mente? Provavelmente guerreiros, escudos, batalhas épicas. Mas a verdadeira força dos espartanos não estava apenas nos músculos ou nas armas, estava na mente. A coragem que eles cultivavam ia muito além do campo de batalha. Era uma coragem interna, silenciosa, forjada na disciplina e na renúncia ao supérfluo. Eles não treinavam apenas para lutar, mas para suportar, resistir, enfrentar o desconforto sem se curvar. E essa filosofia tem muito a ver com o estoicismo. Tanto os espartanos quanto os estoicos acreditavam que o verdadeiro poder de um ser humano está na sua capacidade de dominar a si mesmo. Você pode estar pensando: mas eu não sou guerreiro, não vivo em guerra. O que Esparta tem a ver comigo? Tudo. Porque, de certa forma, você vive em guerra todos os dias, com suas emoções, seus impulsos, suas inseguranças. A batalha moderna não é contra lanças, mas contra distrações, ansiedade, dúvidas e medos. E é aí que a filosofia espartana se conecta à sua vida. Ela te ensina a não se entregar ao que é fácil. Te convida a suportar o incômodo,
quando todos ao redor estão buscando conforto. Te desafia a permanecer firme quando tudo em você quer desistir. Essa é a verdadeira coragem. Não a ausência de medo, mas a decisão de seguir apesar dele. A disciplina espartana era uma forma de liberdade. Parece contraditório, mas não é. Quando você é disciplinado, você se liberta das amarras do caos interno. Você passa a decidir com clareza, em vez de reagir por impulso. E isso muda tudo. Eles treinavam o corpo para fortalecer a mente. Jejuavam para aprender a controlar o desejo. Dormiam no chão para suportar o desconforto. Encaravam a dor não como inimiga, mas como parte do processo de crescimento. E isso, mesmo que pareça extremo, traz uma lição essencial. O caminho mais confortável raramente é o que te transforma. O crescimento exige esforço, e esforço exige coragem. Não se trata de romantizar o sofrimento, mas de entender que fugir dele o tempo todo te enfraquece. Espartanos não buscavam facilidade. Eles buscavam honra, integridade, controle sobre si mesmos. E é exatamente isso que o estoicismo propõe: um retorno à essência. Você não precisa estar no campo de batalha para agir como um guerreiro. Basta escolher não se curvar diante dos próprios medos. A cada vez que você escolhe o certo em vez do fácil, você está sendo espartano. A cada vez que você aguenta firme uma tempestade interna, sem se entregar ao desespero, você está praticando a coragem. E essa coragem silenciosa é o que constrói uma vida sólida. Quando você se torna mentalmente forte, nada externo te derruba facilmente. Você sente medo, sim. Sente dor, claro. Mas não se perde mais nesses sentimentos. Você os observa, entende, atravessa. Isso é coragem interior. E quanto mais você a pratica, mais você se reconecta com a sua própria essência. É como se, aos poucos, você fosse despertando o guerreiro adormecido dentro de você. Não aquele que briga, grita ou impõe, mas o que enfrenta, suporta e se transforma. E quando você acessa essa força, nada mais te paralisa. Agora que você já entendeu o que é estoicismo e reconheceu os sinais de estar perdido na vida, é hora de agir. Não com grandes promessas, mas com passos pequenos, consistentes e transformadores. E para isso, eu preparei uma rotina estoica de 7 dias que pode te ajudar a se reconectar consigo mesmo, encontrar direção e criar ordem no meio do caos. Não precisa de livros gigantes, nem de horas de estudo. Precisa de intenção, de presença e de coragem para se olhar com honestidade. Essa rotina é simples, mas poderosa. Cada dia tem um foco, um exercício prático, um princípio estoico. E ao final da semana, se você seguir com seriedade, vai perceber que algo em você mudou. Dia 1. Clareza. Reserve 10 minutos e escreva o que está sob o seu controle e o que não está. Pode parecer simples, mas só esse exercício já muda seu olhar. Quando você separa o que pode fazer do que não pode controlar, você para de gastar energia com o que não depende de você. Isso traz alívio imediato. É como se sua mente respirasse. Dia 2. Aceitação. Observe tudo que te irrita no dia. Um atraso, uma mensagem que não chegou, alguém que te cortou no trânsito. E em cada uma dessas situações, diga a si mesmo: isso não está sob meu controle, mas posso escolher como vou reagir. Faça disso um mantra. Aos poucos, você vai perceber que muitas das suas reações são automáticas e totalmente desnecessárias. Dia 3. Propósito. Pergunte-se: por que estou vivendo como estou vivendo? Suas respostas não precisam ser definitivas, só precisam ser sinceras. Escreva o que te motiva, o que te move, o que faz sentido. E se não encontrar nada, ótimo. Esse é o primeiro passo para começar a buscar algo com mais verdade. Dia 4. Desapego. Escolha algo que você tem e que não precisa mais. Pode ser uma roupa, um objeto, até um hábito. E se desfaça disso. O estoicismo ensina que a gente só é livre
quando não é escravo dos próprios desejos. Praticar o desapego físico ajuda a limpar também o emocional. Faça esse exercício sem pressa, mas com intenção. Dia 5. Silêncio. Fique 10 minutos em silêncio total. Sem celular, sem música, sem distração. Apenas sentado, respirando e observando seus pensamentos. Parece fácil, mas não é. O silêncio assusta, mas também cura. É nele que você começa a escutar a si mesmo de verdade. Dia 6. Disciplina. Escolha uma tarefa simples que você tem procrastinado e faça. Não importa o que seja. Lavar a louça, arrumar um armário, escrever uma mensagem. O importante é fazer. E ao terminar, reconhecer. Eu cumpri o que prometi a mim mesmo. Isso cria confiança interna. E confiança muda tudo. Dia 7. Reflexão. Releia tudo o que escreveu durante a semana. Perceba os padrões, as mudanças, as repetições. Reflita sobre quem você era no dia 1º e quem você sente que está se tornando agora. Não é sobre virar outra pessoa, mas sobre voltar a ser quem você sempre foi, antes do mundo te distrair de si mesmo. E se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, faz o seguinte: curte esse vídeo agora. Isso mostra para mim que você está comprometido com a própria evolução e ainda ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que, assim como você, estão buscando uma mudança de verdade. Todo mundo sente raiva, ansiedade, medo, tristeza. É humano. O problema não está em sentir, está em se perder dentro do que sente. As emoções negativas, quando não compreendidas, viram monstros internos. Elas tomam conta da mente, sabotam decisões, drenam energia. E é aqui que o estoicismo se torna um verdadeiro antídoto. Os estoicos não queriam eliminar as emoções, mas entender o que fazer com elas. Eles acreditavam que a mente é como um cavalo selvagem. Se você não assume as rédeas, ela te derruba. Mas se você aprende a conduzir, ela te leva longe. E esse controle começa com uma simples escolha: não reagir no impulso. Sabe quando algo acontece, alguém te ofende, um plano dá errado, um imprevisto te desestabiliza, e você explode sem nem pensar? Essa reação automática é o que os estoicos chamavam de escravidão emocional. Porque enquanto você estiver reagindo sem consciência, quem está no controle não é você. É o seu ego ferido, é o medo, é a raiva. O estoicismo ensina que, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. E nesse espaço, vive a sua liberdade. É ali que você escolhe: vou agir como sempre agi, ou vou fazer diferente desta vez? Essa pausa é o que separa os sábios dos impulsivos. O primeiro passo é observar. Quando uma emoção forte surgir, respire. Não lute contra ela. Apenas diga para si mesmo: estou sentindo raiva, ou estou ansioso. Nomear a emoção já é um ato de consciência. E consciência é poder. Depois pergunte: isso que estou sentindo vem de algo que está sob meu controle? Se a resposta for não, então por que se prender? Por que deixar que algo externo dite seu estado interno? É claro que isso não é fácil, mas é um treino. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Você passa a ser o comandante do seu mundo interno, e isso muda completamente sua relação com a vida. Outra prática estoica poderosa é imaginar o pior cenário, não como forma de pessimismo, mas como preparação mental. Isso se chama premeditação dos males. Ao visualizar conscientemente o que de pior pode acontecer, você fortalece sua mente para encarar qualquer situação com serenidade. Isso te tira da ilusão de que tudo precisa dar certo o tempo todo. E quando você aceita que nem tudo está sob seu controle, você se torna mais forte emocionalmente, mais equilibrado, mais sábio. O que antes te destruía, agora te amadurece. E aqui vai um exercício prático. Da próxima vez que algo te irritar, diga em voz baixa: isso é apenas uma impressão, não um fato. Os estoicos diziam que não são as coisas que nos perturbam,
mas a forma como interpretamos essas coisas. Repetir isso pode parecer simples, mas com o tempo, esse pequeno gesto vai moldar sua mente para reagir com mais equilíbrio, mesmo nos momentos mais difíceis. Agora, se tudo isso que falamos aqui está fazendo sentido para você, me conta uma coisa. Você já tinha ouvido falar sobre o estoicismo antes? Se sim, comenta aqui embaixo a palavra estoicismo. Se não, comenta também. Quero ver quem realmente está mergulhado nessa jornada. Sua participação ajuda a criar uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão buscando clareza, força e direção. Existe uma linha invisível que separa as pessoas que apenas desejam mudar daquelas que realmente mudam. Essa linha se chama força de vontade, e ela nunca nasce do conforto, mas da disciplina. Quando unimos a filosofia espartana à prática estoica, descobrimos uma verdade simples e poderosa. Suas emoções não definem suas ações, a sua vontade define. Os espartanos sabiam disso. Eles não agiam conforme o medo, a dor ou a dúvida. Eles agiam conforme o que era necessário. E os estoicos pensavam da mesma forma. O que você sente pode até te influenciar, mas não pode te controlar. A vontade é a última fronteira da liberdade humana. Quantas vezes você já deixou de fazer o que precisava porque não estava com vontade? Ou porque não se sentia preparado? E o que aconteceu depois? Veio a frustração, o arrependimento, talvez até a culpa. Isso é o ciclo da autossabotagem. E ele só se quebra com decisão. Força de vontade não é mágica, nem dom. É músculo. E como todo músculo, precisa ser treinado. Todos os dias, um pouco. Mesmo quando você não quer. Principalmente quando você não quer. Porque é justamente nesses momentos que você fortalece sua mente. E é esse treino silencioso que te torna imparável com o tempo. O estoicismo te convida a fazer o que é certo, mesmo quando não é agradável. A seguir seus princípios, mesmo quando ninguém está olhando. A manter sua palavra, principalmente quando seria mais fácil desistir. E não se engane, isso não te transforma em alguém frio ou rígido. Pelo contrário, te transforma em alguém livre. Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, é fazer o que precisa ser feito, com consciência e intenção. Essa é a base da força de vontade estoica. Agir com razão, não com emoção. Guiar a vida por valores, não por impulsos. E viver com propósito, não por acaso. Pensa no seguinte: todas as vezes que você se deixou levar por uma emoção negativa, por uma vontade passageira, por um medo disfarçado de desculpa, você se afastou de quem quer se tornar. E todas as vezes que você enfrentou esses sentimentos, que fez o que precisava mesmo com o coração acelerado ou a mente confusa, você se aproximou da sua melhor versão. Isso é força de vontade na prática. Isso é viver com coragem interior. Isso é ter uma mente espartana com princípios estoicos. A emoção vai sempre tentar dominar. Vai dizer que está difícil, que dói, que é melhor deixar para depois. Mas a sua vontade pode ser mais forte. Se você treinar, se você decidir, se você parar de acreditar que precisa se sentir pronto para agir. Você não precisa estar motivado o tempo todo. Você só precisa estar comprometido. Essa é a diferença entre quem sobrevive e quem vence. Entre quem repete padrões e quem cria um novo caminho. Entre quem se perde e quem se encontra. A força de vontade é a ponte entre quem você é hoje e quem você quer se tornar. E só você pode atravessar essa ponte. Ninguém vai fazer isso por você. Desapegar não é simplesmente jogar coisas fora. É abrir espaço. É limpar o terreno da sua mente, da sua rotina, do seu coração. E o estoicismo nos ensina que o sofrimento muitas vezes nasce da nossa insistência em segurar aquilo que já deveria ter ido embora. Objetos, hábitos, pessoas, ideias, a lista do que carregamos sem necessidade é longa. E quanto mais a gente segura, mais a gente se afasta do essencial. O desapego não é um ato de perda,
mas de libertação. E quando você começa a enxergar isso com clareza, percebe que está preso não porque te faltam coisas, mas porque te sobram excessos. Pensa em quantas coisas você mantém por medo. Aquele relacionamento que não faz mais sentido, mas continua por costume. Aquele trabalho que esgota sua alma, mas você aguenta por segurança. Aquelas crenças que te limitam, mas você repete como verdades. Tudo isso pesa. Tudo isso consome energia. Tudo isso ocupa espaço que poderia estar sendo usado para algo que realmente te faz bem. O estoico aprende a viver com pouco, mas não no sentido material apenas. Ele vive com o necessário, com o que ele escolhe conscientemente. E isso começa com uma pergunta: o que hoje está ocupando espaço na minha vida sem propósito? Desapegar é difícil, porque mexe com a identidade. Muitas vezes você se acostuma tanto com uma dor, com uma história, com um padrão, que começa a acreditar que aquilo faz parte de quem você é. E aí entra o medo de soltar, medo do vazio, medo do desconhecido. Mas o que você não percebe é que esse medo está justamente impedindo você de crescer. É como carregar uma mochila cheia de pedras numa subida. Cada passo exige mais esforço do que deveria. E você só entende isso quando finalmente solta, quando deixa ir, quando se permite experimentar a leveza de viver com o essencial. Desapegar também é um ato de confiança. Confiar que, ao soltar o que não serve mais, algo melhor pode ocupar aquele lugar. Confiar que você não precisa mais de certas dores para se sentir vivo. Confiar que você pode ser alguém novo, sem trair quem você foi. O estoicismo não propõe que você vire um robô sem sentimentos, mas que você se conecte com o que realmente importa. Que você deixe de lado o barulho, os excessos, os apegos cegos, e encontre paz na simplicidade. E isso, hoje, é um dos maiores atos de coragem que alguém pode ter. Agora, pense com sinceridade. O que você sabe que precisa abandonar, mas está adiando? Um comportamento, um relacionamento, uma desculpa? O estoicismo ensina que cada dia é uma nova chance de recomeçar. Mas esse recomeço só acontece quando você solta o que está te puxando para trás. Não precisa largar tudo de uma vez. Comece pequeno. Uma escolha, uma mudança de pensamento, um hábito deixado de lado, um item que você doa, uma conversa que você encerra. Cada desapego é um passo em direção à sua liberdade interior. E lembre-se, você não é aquilo que perdeu, nem o que deixou para trás. Você é aquilo que escolhe carregar. E, a cada vez que escolhe com mais consciência, a sua vida se alinha com quem você realmente é, e não com o que o mundo esperava que você fosse. Mudar é fácil. Difícil mesmo é continuar mudando. Qualquer um consegue começar uma nova rotina, seguir um desafio por alguns dias, prometer que agora vai ser diferente. Mas e quando o entusiasmo passa? Quando o cansaço bate? Quando nada parece acontecer rápido o suficiente? É aí que entra a disciplina estoica, porque a constância não depende de motivação, depende de decisão. E essa é uma das lições mais poderosas que essa filosofia nos entrega. Você não precisa estar empolgado, inspirado ou até mesmo confiante. Você só precisa fazer o que tem que ser feito, dia após dia, mesmo quando a vontade for zero. A disciplina estoica não é aquela rigidez seca que sufoca e torna a vida cinza. Ela é o compromisso silencioso com aquilo que você acredita ser certo. É acordar todos os dias e escolher de novo, seguir o caminho que você sabe que vai te fortalecer. Mesmo que seja difícil, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém aplauda. Porque no fundo, você sabe, ou você constrói seus hábitos, ou será construído por eles. A constância na mudança é como esculpir uma estátua. Cada pequena batida conta, mesmo que o resultado final só apareça depois de muito tempo. O estoico não busca resultados rápidos, ele busca direção. Ele entende que a transformação verdadeira acontece nos detalhes do cotidiano, na escolha de levantar quando queria dormir mais,
na decisão de manter a calma quando tudo empurra para o caos, na coragem de dizer não ao prazer imediato em nome de algo maior. A constância nasce da repetição intencional, do entendimento de que, mesmo imperfeito, seguir em frente é melhor do que parar esperando a circunstância perfeita, porque essa circunstância perfeita não existe. O que existe é o agora, e o que você faz com ele. Você quer saber se está mudando de verdade? Observe seus pequenos hábitos, o modo como começa o dia, as decisões que toma quando ninguém está olhando, os pensamentos que alimenta. São esses detalhes invisíveis que moldam o seu destino. Não são os grandes discursos, os planos mirabolantes ou os sonhos grandiosos. São os gestos cotidianos, repetidos com intenção, que constroem sua nova versão. E a disciplina estoica te treina para isso, para confiar no processo, mesmo quando ele parece lento, para entender que a pressa é inimiga da maturidade e que consistência vale mais do que intensidade. A constância também exige paciência. Você não vai ver resultados todos os dias. Às vezes vai parecer que nada está mudando, mas está. Lá dentro, onde ninguém vê, sua mente está criando novos padrões. Sua alma está se fortalecendo. E um dia, quando menos esperar, você vai perceber que aquele velho comportamento já não te domina mais. Que aquela reação automática simplesmente não aconteceu. E vai sorrir por dentro, porque vai saber: eu estou mudando, de verdade. E isso não tem preço. É a recompensa silenciosa de quem escolheu ser maior que os próprios impulsos. No fim, a disciplina estoica é um ato de amor próprio. Porque cada vez que você honra o que prometeu a si mesmo, você reforça a sua identidade. Você começa a confiar mais em quem está se tornando. E essa confiança cria força, cria estabilidade, cria uma nova base para sua vida. Não uma base construída em promessas vazias, mas em ações firmes, pequenas, mas firmes. E é essa base que sustenta qualquer mudança duradoura. Não importa onde você está agora, se você repetir o certo, todos os dias, o novo inevitavelmente chega. Agora que você chegou até aqui, chegou o momento de agir. Não importa quantas vezes você tentou e falhou. Não importa se você sente que está começando do zero. O que importa é que, a partir de agora, você tem um caminho, um roteiro claro, um desafio estoico de 7 dias que pode, sim, transformar sua vida. Mas não apenas porque é bonito falar isso. É porque quando você se compromete com pequenas ações diárias, alinhadas a princípios profundos, sua mente começa a mudar. E quando a mente muda, tudo muda. Esse é o desafio estoico final. Passar uma semana inteira agindo com consciência, disciplina e coragem, mesmo que o mundo ao redor continue igual. Nos próximos 7 dias, escolha acordar com intenção. Pratique o silêncio, o desapego, o foco. Questione suas emoções antes de reagir. Pergunte a si mesmo todos os dias: isso está sob meu controle? O que eu posso fazer com o que tenho, aqui e agora? Lembre-se, o estoicismo não promete que a vida vai ficar fácil. Ele te prepara para enfrentar a vida como ela é, com dignidade, força interior e serenidade. E essa força não vem de frases prontas. Vem da prática diária, do compromisso real, da decisão firme de não mais viver no piloto automático. Você não precisa esperar por uma virada mágica. Você só precisa dar o primeiro passo. Talvez ninguém perceba sua mudança nos primeiros dias. Talvez você mesmo duvide dela. Mas continue. A disciplina, quando alinhada ao propósito, gera transformação. E o desafio estoico não é vencer os outros, é vencer a si mesmo. Vencer o comodismo, o medo, o desânimo. Você vai falhar em alguns momentos, é claro. Mas o importante é voltar, recomeçar, reafirmar sua decisão. Porque ao final desses 7 dias, você não será mais o mesmo. Não porque algo externo mudou, mas porque você mudou por dentro. E essa mudança interna é a única que realmente importa. Se você chegou até aqui, de coração,
Obrigado. Poucas pessoas assistem até o final. Isso mostra que você está comprometido com a própria evolução. Então faz o seguinte: curte esse vídeo agora, se inscreve no canal e compartilha com alguém que está precisando reencontrar o próprio caminho. E para eu saber quem realmente está nessa jornada, comenta aqui embaixo a palavra estoicismo. Só isso. Eu leio todos os comentários e quero ver quem ficou comigo até o fim. Essa palavra é o nosso código silencioso, um símbolo de força, clareza e transformação. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, não para por aqui. O próximo vídeo já está na tela, esperando por você. Nele, a gente aprofunda ainda mais essa filosofia e mostra como aplicar o estoicismo em situações extremas da vida real. Clica agora, continua essa jornada e lembra sempre: a mudança não começa no mundo, ela começa em você.